A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane trazendo aqui para você a nossa 28ª aula do estudo Manual em Teologia, né? Teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Hoje nós vamos começar estudando a doutrina dos anjos. Olha, é um estudo muito gostoso, viu? Eu espero que você sinta o mesmo que eu senti. A gente chega a sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, estudando essa aula. Eu desejo de coração que você sinta o mesmo, ou pelo menos a metade do que eu senti ao, preparar essa aula para você. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, estamos aqui mais uma vez dando continuidade nessa sala de aula abençoada criada por Ti, onde somente aqueles que Tu queres permaneceram. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue trabalhando no coração dos Teus filhos, para que eles continuem firme e forte até o final. Esse vai ser o certificado mais honroso que eles já receberam, visto que, meu Pai, diante dos estudos dessa aula, existe um currículo de quantas coisas que aconteceram nas nossas vidas, principalmente aqui em Petrópolis, mas cada um na sua cidade, passaram por tanta situação, passamos por uma pandemia, estamos enfrentando uma pandemia, muitos pegaram Covid, né? Grande parte sobreviveram, alguns partiram, perdemos entes queridos, estamos permanecendo no estudo da Tua Palavra. Então, meu Deus, eu tenho certeza que será um certificado que muitos dos teus filhos vão ter o prazer de exibir como um troféu. Eu sou estudiosa da palavra de Deus, eu estudei teologia sistemática no período mais difícil que o mundo terra enfrentou desde então. E eu quero te louvar por cada vida que está conosco e te pedir, meu Pai, que nas próximas aulas o Senhor desperte mais vidas para estudar, porque não existe outro caminho a não ser o do conhecimento. Aquele que conhece a Tua palavra está pronto para enfrentar as lutas e os reveses da vida. O Teu povo perece por falta de conhecimento. Eu te agradeço, seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Vamos à aula? Doutrina dos anjos. A doutrina dos anjos também é conhecida como angiologia. Nesse capítulo estudaremos sobre os anjos. Satanás, espírito maus, virão também a seguir nas próximas aulas. A nossa volta a um mundo de espíritos mais populosos, mais poderosos e de maiores recursos do que o nosso próprio mundo visível de seres humanos. Bons e maus espíritos andam ao nosso meio, passam de um lugar para outro com a rapidez de um raio e com um movimento imperceptível, habitando os espaços ao nosso redor. Alguns estão interessados em nosso bem-estar, ao passo que outros em nos fazer mal, a fim de que sejamos confortados e também admoestados. Vemos descortinar-se ao longo das escrituras a revelação deste mundo invisível, a palavra anjo, invisível, perdão. A palavra anjo no original, tanto no grego quanto no hebraico, significa a mesma coisa, mensageiro. Portanto, há mensageiros de Deus, como vai dizer Hebreus capítulo 1, versículo 14, bem como há mensageiros de Satanás, como vai dizer Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu te convido, dou uma parada para te convidar a pegar um papel, uma caneta, um caderninho que você tiver, anote, porque nós vamos trazer muitas referências bíblicas aqui e não temos como ler para não alongar, o estudo. Esse estudo da doutrina dos anjos vai trazer bastante referência bíblica. E eu te faço mais uma sugestão. Quando você abrir em Hebreus capítulo 1, versículo 14, você escreve mensageiros de Deus, você, num cantinho. Sobre Apocalipse 12, 9, você escreve lá, num papelzinho e cola ali, ou na sua Bíblia, não sei se você é igual a mim, que rabisca a Bíblia, mensageiro de Satanás, para você entender e se lembrar do que estudou. Vamos lá, vamos continuar. Os anjos. 1. Sua natureza.
Antes da criação do homem, ele já existia e a rebelião de Satanás já tinha acontecido. Vou repetir. Antes de Deus criar o homem, os anjos já existiam. E a rebelião de Satanás já tinha acontecido. Aquela rebelião que, Satanás foi expulso do céu com uma terça parte dos anjos e tal, que a gente já conhece, já tinha acontecido antes de Deus criar o homem. Deixando duas classes de anjo, os anjos maus e os anjos bons. Vamos falar os anjos. O que são os anjos? Os anjos são criaturas, sendo eles seres criados, não aceitam adoração, como vai dizer Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, anota aí, Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8 e 9. Então, aqui diz, nessas duas referências, que eles são criaturas. E ao homem é proibido adorá-los. Nós não podemos adorar anjo. É proibido adorar anjos. Como diz Colossenses, capítulo 2, versículo 18. E aqui nós já vamos entender como os espíritas estão errados quando eles adoram as entidades, quando eles se reverenciam às entidades, que também são anjos demônios, anjos do mal, porque a Bíblia, ela proíbe do homem adorar anjo. Então, crente que adora anjo está errado, católico que adora anjo está errado, espírita que adora entidades que chamam demônios, que são anjos decaídos, estão errados, todos fora da Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 18. B. Seres espirituais não estão limitados às condições naturais e físicas do homem. Os anjos não estão limitados, eles são seres espirituais, mas não estão limitados às condições naturais e físicas do homem. Mas têm poder para assumir a forma humana, tornando-se visíveis aos homens. O anjo, se quiser, ele pode se transformar, tanto o anjo, um como o outro. Ele pode se tornar em forma visível, em forma de homem, de ser humano, de seres humanos, conforme a referência de Gênesis, capítulo 19, versículo de 1 a 3. Os anjos são imortais. Homens serão como anjos, porque não poderão mais morrer, vai dizer Lucas capítulo 20, versículo 34 e 36. Ou seja, nós seremos um dia como os anjos, não vamos mais morrer, Os anjos não morrem, eles são imortais. Letra D, numerosos. Seu criador é o Senhor dos exércitos. Então, se ele tem um exército, é numerosos. Os anjos são muitos, incontavelmente. Lucas capítulo 2, versículo 13. Repito, Lucas capítulo 2, versículo 13. E Hebreus capítulo 12, versículo 22. Eles não têm sexo. Os anjos são sem sexo, são assexuados. Descrito como varões, mas não têm sexo. A gente canta, Varão de guerra acabou de chegar, varão de branco tá nesse lugar, Mas, independente de chamarmos de varão algumas vezes, varões, ele não tem sexo. Veja isso, lá em Lucas, capítulo 20, versículo 34 ao 35, e eu repito, Lucas, capítulo 20, versículo 34, 35. E também em Mateus, capítulo 22 e versículo 30. 2. Sua classificação. Vamos falar um pouco sobre a classificação dos anjos. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, nós vemos a classificação dos anjos de acordo com o seu posto e atividade. Você quer saber qual é o posto e a atividade dos anjos?
Então, leia 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, e acompanhe aqui conosco. Vejamos. A. Anjo do Senhor. Se refere ao Filho de Deus, o Messias. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, se refere ao Filho de Deus, o Messias. Gênesis capítulo 22, versículo 11. Vai anotando. Gênesis capítulo 31, versículo 11. Gênesis capítulo 48, versículo 16. Êxodo capítulo 32, versículo 34. Isaías capítulo 63, versículo 9. Estamos falando aqui anjos, né? Quando se refere a anjos do Senhor, se refere ao Filho de Deus, o Messias. A, né? Vamos para o B. Arcanjo. Arcanjo é o reflexo, o prefixo arc, do grego ars, sugere chefe, superior ou príncipe Miguel, cujo nome significa quem é com Deus. É um anjo acima de todos os anjos, protetor da nação israelitas, uma espécie de administrador da parte de Deus para validar os interesses a favor dessa nação, exercendo juízo sobre os inimigos deste povo. Leia Judas, versículo 9, né, que só tem um capítulo, versículo 9. Daniel, lá em cima também tinha uma referência que eu pulei, né? Daniel 12, 1. Eu vou repetir aqui, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel, capítulo 10, versículo de 13 a 21. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16. Miguel simboliza a proteção divina em Israel. Ele é um arcanjo. C. Anjos eleitos. Quando você ouve dizer anjos eleitos, e nós estamos falando aqui sobre a classificação dos anjos, né? Tem os anjos eleitos, confirmados em santidade por sua fidelidade durante a rebelião de Satanás. E encontramos essa referência em deve ser Mateus, capítulo 5, versículo 21, nós vamos depois buscar correção, tá? Primeira M aqui, não existe primeira M, né? E vamos então marcar apenas Mateus, capítulo 25, versículo 41. E vamos ler sobre esses anjos eleitos. Letra D, anjos das nações. Anjos das nações, principados, no Novo Testamento pode referir-se a príncipes angélicos das nações. O termo é usado tanto para anjos bons quanto para anjos maus. Quando se fala em principados, nós podemos estar falando de principados celestiais do bem ou do mal. As referências que você pode encontrar para anjos das nações, principados, está em Efésios, capítulo 3, versículo 10. Está também em Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Está também em Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Hebreus, capítulo 2, versículo 5. E também em Efésios, capítulo 6 e versículo 12. Assim como o arcanjo Miguel é guardião do povo de Israel, esses também seriam guardiões das nações em relação aos interesses de Deus. No reino de Lúcifer, há uma orientação semelhante, tipologicamente representados como príncipe do reino da Pérsia. Lá em Daniel, capítulo 10,
versículo de 13 a 20. São tipo de príncipes demoníacos do reino de Satanás que exercem influência sobre as nações para fazerem frente ao reino de Deus. Vamos falar agora dos querubins. Querubins, no hebraico, é um vocábulo com sentido de guardar, cobrir. Porém, tem sua raiz no termo hebraico carabu, que significa orar e abençoar. O vocábulo querubim designa alta posição na corte celestial. Diretamente ligado ao trono de Deus, Deus habita entre os querubins. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 37 e versículo 16. Isaías 37, 16. E Salmos. Salmos, capítulo 99, versículo 1. Salmo, capítulo 80, versículo 1. E 2 Reis, capítulo 19 e versículo 15. Agora falaremos dos serafins. Estamos estudando a doutrina dos anjos. Aqui, no nosso estudo de teologia sistemática, as 10 principais doutrinas bíblicas. Serafins, o vocábulo serafim deriva do hebraico saraf, cujo significado é ardente, refulgente, brilhante, mencionado em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 3. Essa classe parece designada especialmente ao serviço de adoração a Deus. Crê-se que sua característica distintiva seja o ardente amor a Deus. Os serafins, eles são, representados com a característica distintiva de ardente amor a Deus. 3, nós vamos falar agora sobre o caráter dos anjos, seu caráter. Os anjos são obedientes. Isso mesmo, eles são obedientes. Leia Mateus, capítulo 6, versículo 10. Salmos, capítulo 103, versículo 20. Judas, que é um só capítulo, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Lembrando, capítulo 3, versículo 22. Lembrando, obedientes a Deus, não a você, viu? Não a mim, não ao homem. Os anjos são obedientes, mas obedientes a Deus. B, reverentes também a Deus, viu? Leia Neemias, capítulo 9, versículo 6. Leia Filipenses, capítulo 2, versículo 10. E leia Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Eu vou repetir. Leia Neemias, capítulo 9, versículo 6. Leia Filipenses, capítulo 2 e versículo 10. E leia Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Os anjos também são sábios. Sua inteligência excede a humana. E nesta vida, leia 2 Samuel, capítulo 14, versículo de 17 a 20. Conhecimentos limitados dos mistérios da graça. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Nenhuma vida inteira de estudos aqui nos igualaria aos anjos. D. Os anjos são mansos. Eles, são mansos. Não se ressentem, nem se injuriam. Leia 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Letra E. Os anjos são poderosos. Eles têm poder. Leia Salmos, capítulo 103, versículo 20. Então, aqui nós vamos entender que o diabo também tem poder, porque ele é um anjo, tá? Não é que ele tem todo o poder. Deus, ele tem todo o poder, Jesus, todo o poder que tu imaginar foi dado a Jesus. Ele tem todo o poder, ele tem poder para tudo. O poder dos anjos são limitados. O poder dos demônios para fazer o mal são limitados.
Mas a Jesus não, foi dado todo o poder. Quando diz que a Jesus foi dado todo o poder, não é todos os poderes que existem, não é todo o poder. Ou seja, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas os anjos também têm poderes e com isso entendemos que Satanás também tem poder. Letra F, os anjos são santos. Leia Apocalipse capítulo 14, versículo 10. G, os anjos são bons. Leia 1 Samuel, capítulo 29 e versículo 9. 4, vamos falar sobre a sua obra, a obra dos anjos. A, os anjos são agentes de Deus, executores do pronunciamento divino, ou seja, os anjos são agentes de Deus, eles executam o pronunciamento divino. Leia Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Também Números, capítulo 22, versículo de 22 a 27. Também Atos, capítulo 12 e versículo 23. Nós vamos entender aqui, né? Que Deus ele manda os anjos trazerem, né, os pronunciamentos e os anjos executam a missão que Deus dá. B, os anjos são mensageiros de Deus. Lucas capítulo 1, versículo de 11 a 20. Mateus capítulo 2, versículo 13. E Atos capítulo 10, versículo 13. Menciona que os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos também são servos de Deus. Não é porque eles são anjos que eles deixaram de ser servo, não. Eles existem, foram criados para servir a Deus. Leia Hebreus capítulo 1, versículo 14. Mateus capítulo 4, versículo 11. Êxodo capítulo 23, versículo 20. E Zacarias capítulo 1, versículo 12. Nota, à luz de Mateus, capítulo 18, versículo 10, e outros textos bíblicos, entre eles Salmos, capítulo 34, versículo 7, Salmos, capítulo 91, versículo 12 e 13, e Atos, capítulo 12, versículo 13 a 15, alguns formaram a doutrina de anjos da guarda, ensinando que cada crente tem anjos especiais designados para guardá-lo e protegê-lo durante a sua vida. Quanto a este assunto, não podemos estabelecer isso como ponto de verdade fundamental. Embora as promessas de ajuda por parte dos anjos sejam numerosas e claras para conforto e ânimo de todos os cristãos. Vamos ao tópico tema 5, seu ministério. Qual é o ministério do anjo, hein? Qual é o ministério do anjo? O anjo também tem ministério? Sim. Leia Hebreus capítulo 1, versículo de 13 a 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Linguagem de hoje. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus e são mandados para ajudar os que vão receber a salvação. Então, esse é o ministério dos anjos. Eles foram enviados para ajudar a todos nós que recebemos a salvação. Embora os anjos sejam espíritos, têm poder de tornar-se visível na semelhança dos seres humanos. Gente, a gente pode estar conversando com um anjo e não saber. Um anjo pode se passar por um bêbado dentro da sua igreja para ver se você vai botar ele para fora. Um anjo pode bater na sua porta e te pedir um pedaço de pão, te pedir um prato de comida e você acabar negando para ele. O anjo pode provar, te colocar, né, ali para saber como você está, né, se você vai mesmo e levar essa mensagem para Deus. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós temos feito, porque os anjos podem se tornar também de forma visíveis para trazer a mensagem de Deus. Ele pode se transformar numa criança, usar a boca de uma criança. Quantas vezes a gente vê vídeos aí de crianças falando coisas que depois a gente não sabe nem de onde é a criança, de onde veio, quem é pai, quem é mãe, não sabe nada, né?
Deus ele pode usar a boca de uma criança também. Ele se transforma em seres humanos. Gênesis capítulo 19, versículo de 1 a 5 e Mateus capítulo 1, versículo 20. Sua inteligência é sobre-humana. Ele é muito mais inteligente do que nós. Contudo, é limitada, pois não são oniscientes. Não conhece o futuro, tá? O anjo não conhece o futuro. Se Deus não falar com ele, ele não sabe. Isso pertence a Deus. Não conhecem os segredos de Deus. Não adianta falar, o anjo me falou que Jesus, que Deus disse a ele que vai voltar. Não. O segredo de Deus os anjos não conhecem, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Mateus, capítulo 24, versículo 36. E Marcos, capítulo 13, versículo 32. Tem gente que fala, né? Um anjo me contou o segredo de Deus. Isso não existe, heresia, viu? Os anjos são organizados como um exército. Olha só que bacana, os anjos são organizados, né? Precisamos aprender isso com os anjos, a sermos mais organizados. No topo está o arcanjo. Olha a hierarquia dos anjos. No topo está o arcanjo. Anjo-chefe, comandante. Leia lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Em seguida, tronos, dominações, principados, potestades, designações hierárquica dos anjos. Leia Romanos, capítulo 8, versículo 38, Romanos, capítulo 8, versículo 38 e Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e Efésios, capítulo 1, versículo 21. Agora vamos falar dos querubins e serafins. Querubins e serafins não são, a rigor, anjos. Nunca são mencionados na Bíblia como portadores de mensagem. Não espere que se alguém virar para você, não, um querubim me falou, me trouxe a mensagem de um serafim. Mentira, tá? Heresia. Querubins e serafins não são, a rigor, anjos. Nunca são mencionados na Bíblia como portadores de mensagem. Bispo, então quem são os querubins, quem são os serafins? Calma, vamos chegar lá. Querubins. Querubins são símbolos dos atributos divinos. Onde há querubins, o divino está presente ou está perto. Razão porque são guardiões do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo de 18 a 20. Do trono de Deus. Salmos capítulo 80, versículo 1. E os serafins? Serafins é aqueles que queima. O que queima purifica, aquele que purifica. Leia Isaías capítulo 6, versículo 2. E leia também Isaías capítulo 6, versículo 7. Vamos agora a uma pergunta que muita gente faz. Anjos têm asas? O que você acha? Sim? Não? E eu te dou a resposta. Anjos não têm asas. A figura das asas é para mostrar graficamente a presteza e a velocidade com que executam as ordens de Deus. Então, anjos não têm asas. E arcanjos? Arcanjos, o que significa na Bíblia? Na Bíblia só aparece o nome de um, só de um arcanjo, por isso que não é arcanjos, é arcanjo, arcanjo Miguel. Judas, versículo 9, e Daniel, capítulo 10, versículo de 13 a 21. E tem sempre o papel combativo. Quem é Miguel? Qual a diferença de Miguel para Gabriel? Você quer saber? Então vamos lá. Miguel relacionado à missão guerreiras. Miguel relacionado a missões guerreiras, isso mesmo. É quem comanda as batalhas do Senhor. E desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, né? É quem comanda a batalha do Senhor.
guerreiro por excelência. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Mensageiro da lei e do julgamento. Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 12. Muito prazer para vocês aí, né? Vamos nos apresentarmos a Miguel. Seu nome é um grito de batalha, que significa, você sabe o que significa, Miguel? Quem é como Deus? Quem é Deus acima do Senhor? E a resposta é ninguém. É o que Miguel nos faz lembrar, apontando assim para Deus. Amém ou não amém? Vamos saber agora quem é Gabriel? Gabriel, relacionado com missões de paz, é o mensageiro de boas notícias, o mensageiro da promessa de Deus, o anjo da revelação. Gabriel é o anjo da revelação. É quem explica mistérios a respeito do futuro. É Miguel. Daniel capítulo 8, versículo 16. Daniel capítulo 26, versículo... Acho que é tudo. Não, perdão. Daniel capítulo 8, versículo 16 a 26. Daniel capítulo 9, versículo 20 a 27. E Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20. Eis aí, Gabriel. Tá gostando da aula? Gabriel significa herói. Herói de Deus, valente de Deus, campeão de Deus. Os anjos estão interessados na vida do crente e estão envolvidos em 4 tipos de atividades. Proteção, leia Salmos capítulo 34, versículo 7, olha a atividade que os anjos estão envolvidos. Para te proteger, Salmo capítulo 34, versículo 7. Transporte, Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 22. Comunicação, leia Gênesis capítulo 19, versículo 1 e Gênesis capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo de 11 e 13 e Mateus capítulo 2, versículo 13. E vigilância. Vigilância, leia 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 9. Queridos e queridas, aqui nós encerramos. A próxima aula será a 29ª aula e será, né, o próximo tema, Satanás. Lembrei agora, sabe de quê? Daquele gatinho da bruxa do 71. Satanás! Gente, comente essa aula, não deixa de comentar, deixa o seu comentário aí, o que você está achando dessa aula, desse estudo. Você que está na sala de aula precisa registrar a sua presença aqui no YouTube. Amém ou não amém? Deus abençoe e até a próxima aula. Paz!